E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador e hoje vamos iniciar um experimento neste canal. Vamos começar com um conteúdo novo sobre uma obra nova, uma obra que vem conquistando vários fãs de Star Wars e que vem trazendo um frescor para a franquia e criando bastante expectativa para várias coisas que vão chegar, como aos olhos de quem é mais atento a essas coisas que rolam só no Disney Plus, por exemplo, o Acolyte, que provavelmente vai abordar um pouco disso que a gente vai falar hoje, que é a Alta República. E na questão do experimento que eu vou trazer para vocês aqui, é porque esse vídeo não tem um roteiro produzido por essa pessoa que vos fala, mas sim pelo grande, ele tem quase 1,90, JP do Sociedade Jedi, do Vozes da Força, que colabora com a gente sempre aqui e sempre ajuda a gente a trazer conteúdos de Star Wars com qualidade e com a excelência que Star Wars merece. E como ele mesmo diz no roteiro aqui, vamos falar da aclamada Alta República, e ele também pediu para você deixar o like e ajudar a gente compartilhando esse vídeo com os coleguinhas, porque deu trabalho pro JP fazer, coitado. E também aproveitando, além disso, gostaria de convidar vocês, porque está chegando o Livro de Boba e faremos lives a cada episódio nesse canal, provavelmente com o presença do JP, com a Ana Luísa, com a Nath, com o Vebs, a galera que sempre tá com a gente aqui estará mais uma vez. Então, se eles estão lá de cá conosco, vocês sempre estiveram conosco aqui, abraçando o analisador e Star Wars, eu quero que vocês também estejam do outro lado aqui, trocando ideia com a gente. Eu acho que eu errei os lados assim, mas eu acho que vocês entenderam. Falando de Star Wars, não só da Alta República, vamos comentar hoje, inclusive comente aqui se você achar alguma coisa, alguma sugestão de Alta República pra gente também, como nas lives de Livro de Boba. Acompanhe sempre que a gente vai divulgar datas certinho, mas a primeira data provavelmente já está aqui embaixo. Se alterar alguma coisa eu aviso antes, mas venha com a gente. E falando efetivamente de Alta República, é uma espécie de movimento, uma espécie de iniciativa que envolve quadrinhos, livros principalmente, e que pode descambar, logicamente, até a filmes e séries, como a gente espera aqui. E também envolve questões de obras bem peculiares, como audiodramas, assim, para contar uma história nova, que não é tão aproveitada assim, ou pelo menos pela Disney até agora, como o novo canon de Star Wars não foi tão bem aproveitada. E para fazer uma obra com tanto esmero, carinho e dar atenção para eles montaram um time de 5 notáveis que já participaram de outras obras na franquia para conduzir o projeto Alta República, que são o Charlie Soule, o Kevin Scott, a Claudia Gray, a Justina Ireland e Daniel José Older, que são chamados pelos fãs da franquia de The Five Luminals, ou os 5 Iluminados em português. Mas, como eu disse, já saíram várias obras, você tá perdido, não, por onde eu começo e tal, assim. O JP nos guiou aqui nesse roteiro, nas obras que você deve seguir e para que sentido você deve ler, e tudo para ter uma experiência alta na Alta República, olhando sempre pelo farol das coisas. E apesar da piadinha infame que eu fiz aqui, a Alta República é importante, pois se passa 200 anos antes da história que nós conhecemos, tradicional de Star Wars, onde os Jedi viviam sua era de ouro, a sua fase de glória na galáxia. A gente acha, fica perdido um pouco, né? Tipo, pô, a postura do Jedi é essa que a gente vê na franquia, questiona muito e tal assim. A gente tem que notar que em Star Wars, a saga clássica, os 9 filmes, a gente não viu o ápice dos Jedi. É meio bizarro a gente falar isso, mas a verdade é essa, e a Alta República tá aqui pra mostrar isso. E não só o ápice dos Jedi, como também a gente vai ver na Alta República o ápice do governo, pois a República Galáctica tá sob o comando da benevolente e progressista Chanceler Lina Soh nessa fase. E ela lidera projetos de expansão para trazer mais mundos para dentro da República. Um exemplo disso são as grandes obras que são nomeadas na sua literatura, que temos como um dos seus grandes exemplos, o Farol, que até nomeei, já fazendo um pequeno jabá, o podcast com a Carol, com a Ana Luísa lá, que é outra obra excelente que está saindo episódio a episódio, falando de Alta República com as meninas também. Então vai lá e ouve também, porque é um conteúdo maravilhoso. E esse ápice entre Jedi e República Galáctica faz sentido, pois os Jedi colaboram com a República e com as iniciativas de Lina Soh para construir esse progresso ao redor da galáxia e tornar a República maior. E o intuito principal é levar a civilização e o progresso a locais que não têm chance de ter isso. Porém,
onde a luz sempre há a escuridão. Fiz bem, JP? Segui o roteiro direitinho? E na Alta República essa escuridão atende pelo nome de Nihil, que são os grandes vilões da Alta República até o momento. Pois os Nihil são uma organização formada por piratas e vikings espaciais que destroem tudo que vem pela frente e saqueiam o que podem e não podem, deixando um rastro de destruição e sofrimento por onde passam. Assim como os Godos no Emanoteu na terra de Godá. Somos os Godos! Acabamos de saquear uma vila! Incendiamos as mulheres e estupramos as casas! E essa galera é liderada por Markel Ho, que é conhecido como o Olho de Nihil. E essa fase de Alta República tem seu start justamente em um confronto com os Nihil, pois eles batem na Legacy Run, que é uma nave cargueira da República, e os destroços da Legacy Run voam pela galáxia e gerando alguns contratempos muito importantes, pois esses destroços vagam pelo hiperespaço ameaçando destruir planetas inteiros, o que é chamado de o Grande Desastre na literatura. Com isso, os Jedi começam a correr atrás para resolver essa lambança dos Nihil e salvar o máximo que der na galáxia. Tá bom, Dennis, mas onde eu posso ler sobre isso? Calma, jovens, que o JP nos transcreveu a ordem certa de você começar a acompanhar e ler sobre a Alta República. Pois chegando com o pé na porta, a obra que inaugura a Alta República é logo de cara o livro A Luz dos Jedi, do autor Charles Soule. Nele somos introduzidos a toda a Alta República, o Grande Desastre, como a galáxia está na época, a situação da Ordem Jedi e todo o resto. O livro situa exatamente 232 anos antes de Uma Nova Esperança. E aqui nós somos introduzidos não só aos Nihil, como também ao Markel Ho, mostrando do lado do Nihil os planos que eles têm para derrubar a República, e do lado da República mostrando os Jedi investigando as tramóias dos Nihil. O livro que vem logo em seguida é um aclamadíssimo best-seller da Claudia Gray, que é venerado pelos fãs de Star Wars por outros livros da saga que escreveu, e que é o Into the Dark, ou em português, Na Escuridão, que obviamente tem uma pegada mais dark, mas que se passa simultaneamente ao que acontece na Luz dos Jedi, no livro da Luz dos Jedi. Isso acontece porque ele mostra uma outra situação que aconteceu no momento do Grande Desastre, porque nesse livro a gente acompanha o jovem Padawan Hewitt Silas e toda a tripulação de sua nave vivendo um drama por estar preso em um local que estava fechado por conta de uma rota que foi bloqueada em função dos ocorridos do Grande Desastre. E nesse livro a gente é apresentado a uma peculiaridade bem interessante, que é um novo inimigo da República, na Alta República, que são os Dengir, que se tratam de plantas sensitivas. E o que essas plantas sensitivas fazem? Elas torturam pessoas. Me lembrou um pouquinho o irmão do Toguro lá, mas enfim. Como você fez aquilo, Kurama? Quando lutava com Makibara, plantei uma semente nele. Então, o Hewitt e a tripulação cruzam o caminho com essas plantas e tem que lutar por sua sobrevivência nesse livro. Logo depois, Into the Dark, talvez o fã foi apresentado aquele que seja um dos melhores, ou então o melhor livro da Alta República até o momento, que é o The Rising Storm, ou em português, A Tormenta Crescente, escrito por Kevin Scott, outro ator querido da saga. E esse livro é importante porque ele é o primeiro a dar um salto no tempo na Alta República, pois, obviamente, os anteriores passavam no período do Grande Desastre, pois, um ano depois da aparição dos Nihil na galáxia, a paz está em desequilíbrio mais uma vez. E então, a chanceler pensa em uma nova alternativa para tentar resolver essa parada chamada A Feira da República, que é mais uma obra focada em trazer expansão da Alta República, mas ao mesmo tempo trazer a paz e o progresso novamente. Como se fosse um PAC ou PAC 2, tá ligado? Nós ampliamos a capacidade de planejar e executar. E obviamente, no meio desse projeto de progresso, rola um vácuo de vários momentos onde os oportunos Nihil veem brechas para atacar, liderados mais uma vez por Markel Ho. Então, depois de dar o background de livros aqui, vamos partir para os quadrinhos, porque tem dois, vamos colocar assim, arcos, ou então duas obras bem interessantes que envolvem alguma série de quadrinhos para vocês acompanhar a Alta República. A primeira é a aclamada, lançada pela Marvel, The High Republic, porque foi lançada pela Marvel, por isso que é aclamada, que é outra obra também escrita pelo Kevin Scott, e que conta a história de uma jovem Jedi, Kivi Trennis, que está vivendo aventuras em meio ao caos e evolução que está a atual conjuntura da Alta República
além das ameaças dos Nael, dos Dengrir. E é um quadrinho que já tá na sua edição número 11, mas que tem alguns números confirmados devido ao sucesso e tem bastante coisa legal pra ler na história dela, de verdade. E a segunda linha é por parte da IDW, que é a chamada The High Republic Adventures, que é escrita pelo Daniel José Older, que é o outro dos Five Luminous. E nesse quadrinho a gente acompanha a inteligentíssima padawan Lula Talisola, que está vivendo altas aventuras com outros padawans guiados pelo companheiro, pelo mestre Yoda nessas HQs, que também está na sua edição 11 e que também já tem algumas edições confirmadas em sua sequência. E para coroar todo esse momento maravilhoso da Alta República entre os fãs, foi anunciado nessa semana que a Quantic Dream, que simplesmente faz jogos maravilhosos como Detroit Become Human, anunciou o jogo Star Wars Eclipse, uma aventura que se passará durante a Alta República. O que, se aprimorar o conceito de Detroit Become Human e mesclar, por exemplo, com as coisas que acontecem em Knights of the Old Republic, o jogo clássico, vai fazer um jogo maravilhoso pro fã de Star Wars. Antes de passar um panorama geral para vocês, gostaria de pedir mais uma vez para você não só curtir, compartilhar, favoritar e se inscrever no analisador, como agradecer o JP nos comentários aqui e acompanhar o trampo que ele faz lá na Sociedade Jedi e lá no Vozes da Força, que é o podcast maravilhoso que ele conduz em nome da União Star Wars. Tem sempre gente muito fofinha e muito chaptura, como a Nath e a Ana Luísa, que é sempre aqui, e o nosso querido Mano Vebs, que é o Nick Fury de Star Wars no Brasil. Além de, logicamente, indicar esse homem maravilhoso que está aparecendo na foto para fazer seus roteiros de Star Wars para vídeos, artigos e tudo mais, dê um toque no JP, o contato dele está aparecendo na tela e também está na descrição desse vídeo. E mais uma vez, convidar vocês para estarem conosco nas lives de O Livro de Boba. Já tem uma live que a gente fez, alguma expectativa, você vai clicar aqui no card aqui, mas nessa data aqui você vai conversar conosco. Tá certo, finalzinho de ano, mas vamos abordar detalhes dessa série que tá chegando com Boba Fett, com Fennec, esse faroeste de Robert Rodrigues envolvendo Star Wars e que tem tudo pra ser excelente. Vamos discutir isso, se vai ser excelente mesmo. Por isso que eu conto com vocês aqui, assim como contei com o JP, pra gente concluir esse panorama geral. Se você está perdido na Alta República, o que podemos fazer pra você acompanhar e se inteirar melhor dessa obra um tanto quanto interessante, cheio de ondas e faróis e quer trazer um progresso pra galáxia. A gente sabe que não vai dar muito certo, mas enfim. A conclusão, na verdade, é mais por minha parte, que é... Cara, a Alta República tá trazendo algumas nuances bem interessantes pros Jedi e pro Lord Star Wars, que são importantes pra gente solidificar uma visão de Jedi que fica meio nebulosa. Porque a gente até comentou quando saiu sobre o Darth Revan e tudo que vai envolver o remake do game, assim, que a visão de Jedi que a gente tem dos filmes, basicamente, são Jedis, assim, bem erráticos e tal, assim. E a Alta República vai meio que, se não mostrar um momento de decisão, vai mostrar por que eles eram tão respeitados na galáxia. E eu acho que a Alta República traz esse estofo importante para a causa Jedi. E como se não bastasse isso, traz uma linguagem jovem, uma linguagem envolvente e uma linguagem abrangente e que traz o que a gente precisa ver, que é um frescor em Star Wars, mesmo falando de Jedi. Então você tem uma base bem interessante para sustentar várias coisas nebulosas que Star Wars nos deixou nos últimos anos aqui e trazer um frescor que é o que a gente precisa para levar Star Wars adiante na franquia. Então é isso aí. Se você gostou desse conteúdo aqui, primeiro agradeço ao JP, segundo, dê sugestões de outras coisas que eu posso falar de Alta República também aqui nos comentários. Comente, participe com a gente, curta, compartilhe, favorite, sinalize e se inscreva e até o próximo analisador.